E aí, galerinha, beleza? Professor Emerson na área, tá, meninos? Galerinha, bora finalizar então nosso estudo sobre hidrólise salina, tá? Então, a gente vai começar então falando, pessoal, deixa eu apresentar aqui para vocês a tela, tá? Falando sobre então solução tamponante. Deixa eu aumentar minha cara de bolacha aqui no canto, beleza? Aqui no cantinho, massa. E aí, meninos, olha, falar então sobre solução tampão, tá? O que seria então uma solução tampão, meninos? Seria então uma mistura formada, tá? De um ácido fraco ou base fraca e o seu respectivo sal, tá? Lembre desse detalhe, ó. Então, ó, se você tem um tampão básico, você então vai ter uma base fraca e o sal dessa base. Então, por exemplo, ó, você tem um sal aqui, ó, NH4Cl. Esse sal, tá? Ele é proveniente de uma base fraca, tá certo? Então, tá aqui o sal de caráter proveniente de uma base fraca. E tá aqui também a sua base fraca. Então, você tem a base fraca e o sal dessa base fraca. Então, se você tem a base formada pelo NH4, o sal vai ter NH4. Aqui você vai ter um ácido fraco e o sal desse ácido fraco. Então, você tem, por exemplo, um ácido fraco, tá? E aí, ó, observa, ó, CH3COCO, e aqui você também tem um sal característico desse ácido. Beleza aí? Tranquilo, pessoal? Então, sempre que você tiver essa combinação, tá? De um ácido fraco e o seu sal, ou uma base fraca e o seu sal, nós vamos ter uma solução chamada solução tamponante, ou solução tampão, tá? Professor, para que é que vai servir, basicamente, professor, a solução tampão, gente? Tá? Daqui a pouco, tá? Quando a gente vai começar, então, a falar, certo? Do organismo, tá? A gente vai entender um pouquinho melhor, tá? Do que vai se tratar. Mas, basicamente, tá? O que é que vai se referir a uma solução tampão? É aquela solução, aquela mistura que você vai colocar lá no meio, ela vai resistir a variações do pH do meio. Tá? Então, você tem um pH, por exemplo, pH 7. Você vai colocar ácido dentro e o pH não vai alterar. Eu só não estou colocando ácido? Está. Mas ele vai ser consumido. Tá certo, pessoal? Então, se ele for então consumido, tá? Ele vai então ter o seu efeito nulo. Tá? Né? O seu efeito negado, digamos assim. Tá certo? Da mesma forma, se eu colocar uma base lá no meio, nessa mesma solução tampão, se eu colocar uma base, ela também não vai alterar o seu pH. Tá? Então, o seu pH fica inalterado, tá? Quando, então, se coloca ácidos ou base. Tá? Isso acontece muito nos organismos vivos, tá? É por isso que a gente ainda não morreu, pessoal, tá? Basicamente, tá? É isso. Então, meninos, nós temos, então, uma forma, tá? De calcular, pessoal, o pH ou pOH de soluções tampões, tá? Uma vez, então, que nós nos referimos ao sal, tá? Nós vamos a um sal e o ácido, né? No caso, se for um ácido e a sua base conjugada, seu sal, um ácido fraco, o seu sal, uma base fraca, o seu sal. E aí nós vamos ter aqui, ó, se for um ácido, o pH e o pKa desse ácido, tá? E aí, pessoal, esse vai ter o sal lá no meio também. Então, você vai ter assim, mais o log da concentração do sal dividido pela concentração do ácido. Tá? Esse A menos aqui a gente representa como sendo o sal. Tá certo? Então, eu costumo decorar apenas uma das equações, tá? Porque a outra é basicamente só colocar base no meio. Beleza? Então, POH, ó, PKB, que é da base, a log do sal sobre, né, a concentração da base, tá? Então, basicamente, eu prefiro decorar uma, eu decorei a do sal, tá? Então, sabendo a do sal decorado, pessoal, o resto é só alegria, tá? Então, ó, pH igual pKa mais log da concentração do sal sobre a concentração do ácido. Vocês podem ver, dependendo de onde vocês forem estudar essa equação de Henderson-Hasselbalch, tá? Você pode ver o sinal de menos aqui, ó, no lugar de mais. Isso quer dizer que ele inverteu, ele colocou o sal para baixo e o ácido para cima. Mas é só isso que significa, tá? Você vai ter essa inversão aí. Mas aprenda com sendo mais, tá? Então, ó, pH igual pKa mais log do sal sobre o ácido. Pronto. Aprendeu essa equação, gente? Tudo fica bem facinho, tá? E aí, gente, ó, tá aqui então para vocês, tá? Trazido aqui para vocês um pouquinho aí, tá? É isso, o bicho tá mexendo sozinho.
é trazido aqui para... Rapaz, que diabo é isso? Não vai nem mexer não, é para lá. Que eu mexo, esse bicho fica doido. Para lá, deixa eu tirar aqui o mouse. Depois esse bicho volta normal. Pronto, então vamos lá. Deixa eu aumentar aqui esse negócio aqui para cá. Vamos ver isso, mas... acho que eu apertei aquele troço ali em cima, ó, pessoal. E aí vai dar certo. Então, ó, a eficiência do tampão, ela vai ter um limite, tá? Também não é assim, né? Eu vou começar a pegar aquela mistura, começar a colocar ácido, ácido, ácido e vai ficar durar para sempre, né? Não, ela tem uma quantidade máxima, tá, pessoal? Ou seja, são mais ou menos variações de 1, tá? Se o pH lá da solução tampão é 7, ele consegue resistir, pessoal, até mais ou menos, tá? Quando você colocar o equivalente a 1, tá? Que vai variar, então, o pH dele. No caso, o pH indo para 6 ou o pH indo para 8. Ele consegue, então, resistir. Agora, valores, tá? Que alterem essa quantidade, aí vai acabar, então, ficando mais difícil de controlar, tá certo? Ou seja, uma concentração de mais ou menos 10 a menos 1, tá? Ou concentração de 0, 1. Mais ou menos, essa é a quantidade aí que ele consegue, então, suportar. Beleza? Então, você tem lá, por exemplo, um pH, ó, tá? um pKa de 4,75, tá? E aí ele vai então segurar, controlar na faixa de 3,75, ó, menos 1, tá? E 5,75, mais 1, tá? Então, mais ou menos 1, tá? Então, lá nos organismos vivos, como eu estava falando para vocês, nós temos aqui 2 tampões, tá? Que são bem eficientes, no caso, o ácido carbônico, que é um ácido fraco, e o bicarbonato, normalmente é o bicarbonato de sódio ou potássio. Então, você tem um ácido fraco e o seu sal, né, proveniente desse ácido. E aqui você também ó, o hidrógeno, tá vendo? Fosfato, e também o dihidrogeno fosfato, tá? Então, você tem aqui uma base fraca e um, tá, sal característico, né, dessa base. Beleza? Então, no caso aqui é um ácido, tá, pessoal? Perdoa aí. O ácido, tá? Então, pessoal, o que é que acontece, tá? Então, essa combinação aqui, tá? Desse ácido fraco, tá? Né, o seu sal, né? Vai gerar, então, uma solução tampão no nosso organismo, tá? Uma vez, então, que se você, então, ó, colocar ácido no meio, o ácido colocado no meio vem para o bicarbonato, virando aqui, ó, ácido carbônico. Então, como esse hidrogênio foi consumido no meio, foi capturado, o seu efeito foi anulado no meio também, tá? É como se, né, eu não sei se eu já dei esse exemplo, o cara trouxesse uma bandeja de maçã, tá, para você comer. Só que aí, imagina aí que quando se joga uma maçã para você, imagina que o cara vai jogar a maçã para você, tá? Quando o cara joga a maçã para você, você vai comer aquela maçã. Só que no caminho, essa maçã ela vai ser consumida. Bum. E aí, pessoal, tá? E aí, você então vai, quando ele chegar até você, você não vai ter mais o que comer, tá? E aí, meio que você, tá? Não vai ter efeito nenhum, tá? No teu organismo, tá? Então, basicamente, esse é o efeito de um tampão, tá? Então, se você joga uma base, esse ácido que está aqui no meio vai lá e neutraliza essa base, tá? Virando bicarbonato. E aí você então vai ter um equilíbrio, tá? Essa eficiência vai ser máxima do tampão, gente, quando o pH e o pK forem iguais. Quando é que o pH e o pK forem iguais? Quando a concentração do sal e a concentração, né, do ácido ou da base forem iguais. Então, você tem aqui, sei lá, concentração 10, concentração 10. Então, dá 1. Log de 1 é 0. Então, você vai ter essa situação que o pH igual o pK. Tá certo? Então, pessoal, isso aqui vai gerar a questão da homeostase do organismo, né, que é a questão do equilíbrio, tá, que vai ser, então, conseguir, né, conseguir, então, manter, tá, esse equilíbrio dinâmico, tá, com a ingestão aí de substâncias. E aí, pessoal, ó, tá aqui, então, um representativo aí da solução tampão no plasma sanguíneo, tá, onde nós vamos ter aqui a ação desse tampão, que ele vai tamponar mais ou menos 7,4, tá? E aí, pessoal, se ele tiver, então, variações bruscas, né, acima de 1, que a gente estava falando, nós vamos ter, então, morte celular,
tá? Então ele consegue então resistir bem, ó, até 6,85, tá? E aqui 7,95. E aí a partir então desses intervalos nós vamos ter morte celular. É aquele momento em que a célula não vai conseguir então trabalhar de forma correta, beleza? Pronto, então para a gente poder então exemplificar, pessoal, isso aí, tá? Vamos ver se então essa questãozinha aqui, ó. Então calcule o pH de uma solução tamponante, tá? Onde a concentração aqui, ó, do ácido é 0,1, tá? A concentração do sal também 0,1. Aqui o Ka do ácido, 2 pontos, né? Já que Ka, claro que é do ácido, né, professor? 2 vezes 10 a menos 5. Ele falou então que o log de 2 é igual a 0,3, tá? Então, vou pegando então a equação de Henderson-Hasselbalch, tá? Uma vez que você tiver aí, ó, ácido e o sal, vai para ela, tá? Vai para ela. Então, pH é igual a pKa, log do sal sobre o ácido, tá? E aí, pessoal, a concentração então do meu sal é 0,1 e a concentração do ácido também é 0,1. Então, essas concentrações são iguais, então elas vão cancelar, tá? Então, vai anular isso aqui. E aí, pessoal, você vai ter então que o que é o pKa, tá? O pKa é menos o log do Ka. E quanto é que vale o Ka? O Ka, ele disse aqui que vale 2 vezes 10 a menos 5. Pessoal, tá vendo que eles estão multiplicando aqui, ó? Então vai ficar assim, ó, menos, né? Menos log de 2 mais log de 10 a menos 5, tá? Tirando então do parênteses, vai ficar então menos log de 2, certo? Aí aqui vai ficar, ó, esse menos 5, pessoal, ele vai passar para frente multiplicando. Então você vai ter aqui, ó, menos o log, tá, de 10, só que vezes o menos 5 na frente, certo? E aí esse menos do menos 5 cancela esse menos aqui, ó, por isso vai ficar mais aqui. Beleza? E aí, ó, vamos lá, né? E aí, pessoal, o log de 10 é 1, então fica 5 vezes 1, que dá 5. Quanto é que é o log de 2? Ele botou bem aqui, ó. O log de 2 é 0,3, tá? E aí, então, vai ficar menos 0,3 mais 5. Aí você faz, então, a subtraçãozinha que vai dar 4,7. Isso aqui, pessoal, serve para fazer a correção do cálculo do pH, tá? Uma vez que você vai ter o sal, e o sal você já está vendo que o sal vai ter influência no meio, né? Influência no pH do meio. Então, ele fazendo então, essa influência, tá? Então, nós temos então que calcular com essa influência. Beleza? Então, nós temos aqui uma tabela de indicadores de pH, tá? Que são substâncias, pessoal, certo? Que vão mudar a sua coloração de acordo com o pH que o meio tiver, tá? Pessoal, é toda substância que muda o valor do seu pH? Não, tá? Não é toda substância, mas existem aquelas que são coloridas, tá? Que mudam sua coloração, tá? Então, a fenolftaleína, por exemplo, ela em pHs, tá? Na zona ácida, tem uma coloração incolor. Mas quando ela passa por meio básico, aqui nesse ponto de viragem aqui, ó, de 8, quando começa a chegar em 8, ela começa a ficar rosinha, bem clarinha, entendeu? Então, nós temos que saber o ponto de viragem, tá? Então, dependendo então do ponto de viragem que eu quero, a mudança de coloração que eu quero, tá? Nós vamos utilizar indicadores diferentes. Então, eu quero saber quando o meu pH estiver em torno de 1. Aí você vai lá, ó, e usa o azul de bromotimol, tá? O azul de timol, que ele vai mudar a sua coloração a partir de 1,2 até 2,8. Então ele sai desse laranja, o vermelho, tá? E passa para o amarelo. Então ele começa a ficar amarelado a partir de 1,2 e vai então amarelando mais intenso até o 2,8, tá? Eu quero fazer, por exemplo, de viragem 6. Aí você pega o azul de bromotimol, tá? Que ele então é roxinho, aí ele vai mudando para o azul, tá? Então você vai ter então essas mudanças de coloração nesses intervalos aqui de pH, tá? Então dependendo do pH que você quer fazer essa viragem, como assim, professor, fazer essa viragem, professor? Eu estou fazendo um teste de cerveja, por exemplo. E aí, pessoal, eu tenho que saber eu tenho que saber o pH ideal para me colocar aquela cerveja. O pH tem que ser um pH em torno de 4. Então, qual é então a solução tamponante para me verificar que o pH ficou 4, está em torno de 4? Aí você vai analisar aqui, é o alaranjado de metila.
Tá? Então, mais quando tiver entre 3 e 4, ele vai mudando a sua coloração de vermelho para amarelo. Tá? Então, você sabe que quando ele mudar aquela coloração, opa, então é mais ou menos nessa quantidade aqui que eu vou ter que parar a minha reação, porque ela está em pH em torno de 4. Tá? No caso da cerveja, eu falei hipoteticamente. Tá? No caso, eles utilizam pHmetros digitais. Tá? E aí eles sabem exatamente o pH em que se encontra cada processo lá, né, na indústria, tá certo? Então, esses indicadores, pessoal, né, são válidos para poder fazer uma análise qualitativa. Tá? Imagina que você está aí, por exemplo, numa floresta, você, né, se perdeu lá no norte da vida, e aí, pessoal, você foi para a floresta e você chegou e encontrou uma água numa poça lá, e você quer saber se essa água ela tem características ácidas, neutras ou básicas. Você poderia pegar para olhar em volta, achar uma flor, tá? Então você pegaria, por exemplo, um pouquinho dessa flor, você então faria então, né, o esmagamento dessa flor, ia triturar ela e colocava um pouco de água dela. Né? Quando você colocasse essa água nessa flor, tá? Vamos supor então que você sabia que aquela flor ali, tá? Ela vai mudando o seu pH, certo? Então você colocou aquela água naquela flor, ela tem uma coloração vermelha. Só que aí você tem na sua bolsa, você tem, por exemplo, tá? Você tem, por exemplo, ácido muriático. Na sua mochila lá, um pouquinho de ácido muriático. Aí você começa a despejar ácido muriático. Se a coloração dessa flor mudar, tá? Colocando-se o ácido, porque aquela água vai ter normalmente um caráter neutro ou básico, tá? Mais ou menos nesse raciocínio aí, certo? Meu viagem, mas deu para entender, tá? Então, meninos, dá uma olhada aí nessas questões, dá uma olhada aí, vamos fazer então as questões de revisão e já já a gente volta. Então, valeu, meninos, cuida!